Bem-vindos ao painel Rastrear para valorizar e proteger o alimento do mar. Temos aqui excelentes oradores, como Carlos Vilaça, Manuel Tarré, Francisco Oziná, Roberto Gradoval, Samuel Câmara, Guilherme Araújo, Leila Andrade e Maria Osileia Menezes. Mas eu vou pedir a ajuda da Leila para moderar este debate em conjunto comigo, e ela terá a oportunidade de apresentar com maior detalhe o excelente currículo de cada um dos oradores presentes. Passava então a palavra à Leila, da FIEC, que tem conduzido muito bem este processo que tem sido o RAST-1, em conjunto com toda a equipa, liderada pelo Guilherme. Leila, por favor, podia tomar da palavra? Obrigada, Miguel. Bem, inicialmente, uma boa tarde a todos, queria cumprimentar a todos e a todas. Gostaria de parabenizar o Dr. Miguel e toda a equipe organizadora da conferência pela belíssima iniciativa da organização de tão ricos debates sobre a economia do mar, a economia azul e o papel dos oceanos para o desenvolvimento sustentável. É uma honra e um prazer poder participar deste momento e poder compartilhar com todos as experiências, ações e projetos que estamos desenvolvendo no âmbito do estado do Ceará, do Brasil. A rastreabilidade é um sistema projetado que visa a comunicação entre os elos da cadeia produtiva, tendo como consequência um alimento monitorado e no qual o consumidor pode confiar. A rastreabilidade para o setor de alimentos do mar apresenta inúmeras vantagens, que serão abordadas nas falas dos nossos oradores. E para apresentar o projeto de rastreabilidade da cadeia de produção do atum, desenvolvido em rede, intitulado de RASTUM, convido o professor Samuel Façanha Câmara, doutor em Economia, professor da Universidade Estadual do Ceará, coordenador do Laboratório de Economia do Mar, Blue Lab, coordenador do Núcleo de Gestão de Tecnologia, Inovação e Conhecimento e cientista-chefe de inovação do Estado do Ceará. Samuel, o seu áudio. Como sempre, a gente erra essa questão dos áudios. Mas boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer o convite de estar aqui nessa mesa, com pessoas tão ilustres e importantes do ponto de vista mundial, global, do ponto de vista do nosso estado. É um prazer também participar desse projeto, com toda essa equipe, com várias organizações importantes aqui do nosso estado. A gente vai fazer uma breve apresentação, e vai durar no máximo 3 a 5 minutos, só explicando alguns aspectos do projeto que são mais relevantes, e depois a gente abre aí, Leila, para discussão, o pessoal falar sobre os aspectos relacionados a ele, coisas que podem ser impactantes, como é que a gente está trabalhando, enfim, tirar dúvidas, e também receber contribuições, porque é um processo que está ainda em desenvolvimento, portanto, quanto mais a gente tiver opiniões e contribuições daqui da mesa redonda e de quem estiver participando do evento, vai ser bastante bem-vindo. Então, vou aqui fazer o compartilhamento de tela. Vocês estão vendo aí? Perfeitamente. Opa, comecei pelo final, só um minuto. Bom, então, como a Leila falou, o projeto é denominado de RASTUM, Ele é um sistema de rastreabilidade da cadeia de produção do atum, que se relaciona com automação e inteligência artificial. É um projeto em rede, como a Leila também comentou, tem várias instituições participando, a BDI, que é o nosso sponsor, um edital que foi promovido por essa instituição, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Foi um edital para a região nordeste do Brasil, nosso projeto tirou o primeiro lugar nesse edital, ficamos muito felizes, e em seguida a gente, inclusive, ganhamos um prêmio em recursos, que ampliou a possibilidade de realização do RASTUM. Esse é um projeto que participa a Universidade Estadual do Ceará, com a participação do meu laboratório, que eu coordeno, o Blue Lab, a Universidade Federal do Ceará, com a parte do desenvolvimento, com a parte do pessoal da tecnologia da informação e comunicação, e com o Labomar, que é um instituto de pesquisa das ciências do mar, que tem mais de 50 anos de atuação. O Zilé pode me corrigir aí se eu disser a mais ou a menos, mas não é menos do que isso, que tenho quase certeza, e é uma instituição bastante importante, conhecida mundialmente,
professora Zilé representa aqui o Labomar, que é um instituto da Universidade Federal do Ceará, que já vem há muitos anos fazendo pesquisa aqui no nosso estado. A Federação das Indústrias do Estado do Ceará, né, com a participação do Sindifrio, que é o Sindicato das Empresas de Pesca e de Frios aqui no estado, e dentro desse bojo da Federação das Indústrias, o Observatório, que é um órgão importante, um departamento muito importante dentro da Federação das Indústrias, né, que trabalha com ciência de dados, trabalha com conexão entre as instituições que trabalham com conhecimento e estabelecem análises, estabelecem toda uma parte de conexão com conhecimento associado à competitividade das diferentes indústrias aqui no estado, e dá o prazer de participar também dessa rede, né, colaborando aí de diversas formas. Então, esse é o arcabouço institucional, né, que são várias instituições que estão participando, né, o Blue Lab participa na perspectiva, né, dos estudos de economia e gestão, né, no Blue Lab a gente faz pesquisa associada à economia do mar, à economia azul, à sustentabilidade, à gestão da inovação ligada à Blue Innovation, né, então a gente tem uma perspectiva de fazer estudos nessa linha, fomos convidados então, para participar dessa rede, aportando competências nessa área da gestão da inovação, principalmente, né. O Labomar entra com toda a sua expertise na área das ciências do mar, na área da tecnologia de pesca, né, associando aí uma série de conhecimentos importantes, né, para que esse projeto possa ter sucesso. O observatório, com toda a sua expertise em dados, em análises, também aportou uma linha muito importante e definitiva para o projeto. O próprio Sindifrio, com a conexão com as empresas, né, que estão ali parceiras e que são co-desenvolvedoras do processo, e também são parceiras das embarcações, que são fruto também, e estarão envolvidas nesse processo de rastreabilidade. O projeto, ele em si, a solução proposta em si é uma solução de desenvolvimento de um sistema, né, um rastreamento informatizado, e tem dois pilares, que é a solução propriamente dita, e tem também uma parte de capacitação dos pescadores e de colaboradores associados a toda a cadeia produtiva, né? Veja, você tem por quê? Porque parcial, essas embarcações que estão envolvidas no processo, normalmente tem, os envolvidos, as tripulações têm baixa inclusão digital, e não as empresas industriais, as manufaturas, as indústrias, eles têm uma relativa inclusão digital, já iniciaram sua transformação digital, mas as embarcações ainda têm um nível muito baixo em relação a isso. É uma preocupação de que essa rastreabilidade desse sistema possa, então, ser amplamente usado, né, por toda a cadeia, e que a gente impute dados os mais relevantes, né, com maior certeza. Então, além da solução propriamente dita, que é uma solução tecnológica de rastreabilidade, né, com GPS, satélite, com toda a parte de arcabouço que a gente pode desenvolver, ela tem uma solução, tem uma evolução, né, ela está na primeira fase ainda dessa solução, desenvolvimento da primeira versão desse sistema, que envolve a rastreabilidade até a porta da indústria, né. Então, a gente está, no primeiro momento, fazendo esse desenvolvimento, e os resultados que a gente quer obter, os resultados mais esperados, são esses que a gente pode anunciar aqui. É claro que, além da perspectiva de toda essa conferência, que é a questão da sustentabilidade, porque sem rastrear a pesca, né, a gente não consegue estabelecer uma relação muito clara, né, com a sustentabilidade dessa atividade nos oceanos. Então, além desse resultado geral, que é muito importante, a gente tem o próprio desenvolvimento desse aplicativo, que é um aplicativo pensado para ser, um sistema pensado para ser evolutivo, né, a gente vai criando mais e mais funcionalidades a ele. A própria automação da cadeia produtiva, que se estabelece a partir dessa lógica da rastreabilidade, né? Esses pescadores terão uma maior inclusão digital no processo, pela capacitação que eles terão de uso, o diagnóstico da cadeia produtiva, que é uma área, por exemplo, que o Blue Lab está entrando de forma mais importante no projeto. A gente está fazendo todo um diagnóstico da cadeia produtiva do atum. Aliás, esse projeto, ele se expandiu, ele não é mais só do atum, mas ele é também dos peixes vermelhos, né, como está aqui embaixo. Então, ele avançou para uma outra cadeia produtiva. Então, a gente está fazendo diagnósticos e levantamento de processos e das variáveis
rastreáveis e necessárias para a gente ter uma boa rastreabilidade do ponto de vista de toda a cadeia, fazendo um grande diagnóstico, né? Esse diagnóstico praticamente está concluído, a gente já apresentou todos os resultados para os desenvolvedores, é a base do desenvolvimento, essa informação de diagnóstico da cadeia de processos, e a gente está em plena desenvolvimento, né, dessa ferramenta que vai ser extremamente importante, né, para o desenvolvimento da economia do mar no Ceará, da pesca, e principalmente dessas duas cadeias de pescado, que é a do atum e a dos peixes vermelhos. Os peixes vermelhos, no Nordeste, tem um valor muito importante local, uma área de pescado que tem um valor muito relevante do ponto de vista dos mercados locais e também externos. Então, assim, é uma cultura que existe hoje no Estado, e a gente decidiu também fazer a rastreabilidade dessa outra linha, além, é claro, da redução dos custos possíveis de serem alcançados com a rastreabilidade, porque você otimiza, você tem a capacidade de otimizar toda a cadeia, unir a cadeia, integrar, reduzir retrabalhos, reduzir problemas de qualidade, né, identificar problemas na cadeia, exatamente onde eles ocorrem. Então, a rastreabilidade dá toda essa perspectiva de redução de custo e aumento da produtividade de todos os atores envolvidos, né? Então, é um trabalho bastante interessante. Toda a perspectiva de desenvolvimento parte da lógica da gestão e inovação de inspiração etnográfica, né? A gente checa e valida toda a parte de desenvolvimento da solução a partir do ambiente onde ela será utilizada, pela experiência desse usuário, que começa com a tripulação das embarcações e avança em direção, né, à indústria propriamente dita, e depois até o consumidor no final, né, em fases seguintes. Mas a gente tem uma perspectiva muito importante, que é essa perspectiva da experiência do usuário como norte no desenvolvimento da solução. E é isso, a gente está com uma perspectiva de bastante animado, o projeto está numa evolução bastante importante, e espero aí receber contribuições e tirar dúvidas de quem puder. É um projeto colaborativo, tem vários representantes aqui das instituições, a professora Zileia está aqui, a própria Leila, que é da FIEC, envolvida diretamente no projeto, pode me ajudar aí em tirar as dúvidas e contribuições, e receber contribuições de vocês. Obrigado. Muito obrigada, Samuel. Obrigada pela belíssima apresentação. E agora vamos dar sequência nas falas, né? Eu gostaria de convidar o oceanógrafo formado. Leila, muito obrigado e muito obrigado ao Samuel, e nós vamos dar continuidade. Deixe-me só fazer aqui uma nota, se for possível, e sem querer desencadear muito, mas o projeto é excelente, é extraordinário, e ele visa, acima de tudo, dar valor ao pescado. E nesse contexto eu se calhar ia pedir aqui uma pequenina fala do Manel Tarré, porque há uns 10 anos a esta parte, a fileira do pescado portuguesa estava mais ou menos nesse nível que estamos a falar aqui no Ceará, no que diz respeito a conseguir valorizar mais. E houve umas iniciativas que passaram por colocar esse pescado, primeiro, com altíssima qualidade, e depois apresentá-lo nas melhores feiras internacionais. O Manel conseguia em 2, 3 minutos dar um bocadinho de nota para já só desse ponto, e mais à frente falaremos de outros pontos, nomeadamente o facto de neste momento ser presidente do Conselho Estratégico da CIP para a Economia do Mar. Mas sobre esse ponto concreto, gostaria de ouvir a sua opinião. Podia abrir o microfone. Boa tarde a todos, é sempre um prazer estar convosco e talvez um dia, depois de termos o vírus Covid resolvido, seja oportuno viajar até aí com o Miguel e passarmos aí um bom momento conhecendo o vosso mundo, tal como vocês conheceram o nosso aqui. A parte da rastreabilidade é um problema que aqui na Europa, nomeadamente aqui em Portugal, é uma obrigatoriedade. Nós hoje, em toda a rotelagem dos produtos que são colocados no mercado, a rastreabilidade tem que existir. Portanto, os registros nas nossas fábricas vai desde o barco que pesca, à arte que é usada, à transformação que sofre nas nossas fábricas, as datas de congelação da primeira data e a data de congelação que é processado, e tudo isso é informado ao cliente final. Não é que o cliente final dê muita atenção a essa informação, mas é uma forma de garantir a frescura, a origem do produto
e que não vem, sobretudo, de pesca selvagem. Esta é a grande prioridade do que se passa na Europa, é evitar a pesca selvagem. As cotas estão atribuídas, a pesca é feita dentro dessas cotas, há uma vigilância bastante grande e os certificados são passados por entidades certificadas dos países onde a pesca acontece. Portanto, aqui em Portugal, no que diz respeito à rastreabilidade, tal em Portugal como em toda a Europa, é uma obrigatoriedade. Portanto, nós não conseguimos vender um produto que não tenha rastreabilidade desde a pesca até ao prato do cliente. Portanto, quando nós, mesmo na minha empresa, somos fiscalizados pelas as entidades competentes, é um ponto de honra verificar a chegada, os documentos de importação do produto, ou da chegada, ou da compra no mercado nacional do produto, ou no mercado europeu, e depois seguir todo o processo de como é que se faz, quais são os passos. Portanto, tudo isso fica registado. É pesado. No caso da minha empresa, temos 3 pessoas só para tratar desse assunto. Nós vendemos cerca de 40 toneladas por dia, como sabem. Temos 3 pessoas só para garantir a rastreabilidade, desde a entrada do produto até à saída. Portanto, é algo pesado, mas leva a uma credibilidade bastante grande dos produtos. Portugal tem vindo a pontuar no mercado da exportação e talvez até pela quantidade de turismo que temos tido nestes últimos anos, fruto do posicionamento de Portugal no mundo europeu, mas também para além das fronteiras da Europa. Portugal tem sido bastante visitado, o peixe é bastante apreciado e quando este nosso turismo volta aos seus países, prefere, na sua grande maioria, comer produto português, peixe de origem portuguesa, peixe embalado pelas empresas portuguesas. E a rastreabilidade é esse garante. Quem é que fabricou, quem é que pescou, quem é que produziu e as garantias de salubridade do produto, que o produto é um produto de garantia. Portanto, a rastreabilidade aqui não há outra, hoje não é possível viver sem a rastreabilidade ser uma Muito obrigado, Manel. Muito obrigado e já lhe darei novamente a palavra e acho que foi claro o endosso de Manel Tarré, alguém que tem liderado o crescimento das exportações nacionais na fileira do mar neste projeto. Passaria então a palavra à Leila. Obrigada, Miguel. Então, vamos dar continuidade ao nosso painel, convidando o oceanógrafo Carlos Eduardo Vilaça, atual diretor do Departamento de Ordenamento e Desenvolvimento da Pesca da Secretaria de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E eu gostaria de introduzir a fala do Cadu, já comentando um pouco também da fala do Dr. Manuel Tarré a respeito da importância da rastreabilidade, né, tanto também para a comercialização. Cadu, quais são as ações e projetos que vocês estão desenvolvendo em âmbito de secretaria? Oi, Leila, oi, outros panelistas, muito obrigado pelo convite, a oportunidade, um prazer aí a quem nos está assistindo. Espero que o nosso português brasileiro seja compreensível em sua plenitude. Leila, rastreabilidade é o caminho para a sustentabilidade. Não tem como você fazer essa propaganda da sustentabilidade se não tiver compromisso, exatamente como o Manuel falou agora, da origem da embarcação, dos processos industriais ou comerciais que envolvam aquele produto e, finalmente, da entrega. Eu gostei muito quando o Miguel fez o chamamento de Manuel, que ele diz, há 10 anos atrás nós estávamos mais ou menos nessa situação. É exato, é esse lapso, eu achei até otimista, eu acho que o nosso lapso é um pouco maior que 10 anos, essa diferença. Eles inseridos na comunidade europeia têm um empuxo muito maior, uma exigência muito maior do consumidor, mas, finalmente, o compromisso que tem que haver é do consumidor. Essa demanda é uma demanda que vem da sociedade e nós estamos aqui como atores importantes, sem dúvida nenhuma, governo, indústria, instituições de ensino, academia envolvida, para desenhar e para desenvolver esse funcionamento. Nós estamos passando por um problema muito importante nesse momento, que é uma limitação do mercado europeu a produtos de origem da pesca brasileiros,
justamente por deficiências pretéritas do passado no cumprimento, nesse regramento do compromisso de rastreabilidade, de condições sanitárias. Há uma série de protocolos que têm que ser cobrados e cumpridos pelos produtores, pelos industriais e pelos comerciantes, que, de repente, foram negligenciados e faz parte. Tem uma hora que chama o enforcement, fazer valer as normas. Isso é outro papel importante que o Brasil está mudando, está tentando se incorporar à sua política pública. Vocês sabem, talvez a audiência não saiba, mas eu sou muito novo de governo, a minha experiência de governo é muito breve, minha carreira toda eu desenvolvi no setor privado, mas é interessante porque eu tenho essa noção exata das dificuldades que o setor privado tem em fazer cumprir e em absorver, de repente, normas de ordenamento, normas e protocolos de governança, e que eu estou tentando emprestar e fazer acontecer. Eu acho que o grande segredo e o grande sucesso dessa iniciativa, FIEC, dessa iniciativa que nós estamos aqui tratando, que é o Rastrum, é justamente essa visão multi-stakeholders. Tem vários agentes, atores importantes nesse processo trabalhando junto. Tem envolvimento de governo federal, eu estou aqui emprestando e terei sempre um prazer e um interesse muito grande em ver o desenvolvimento disso. O governo estadual do Ceará, a federação, o Sindifrio, que é a minha raiz, que é daí que eu vim parar aqui, é esse pulo, presidido pela dona Elisa, começa a ajudar em Brasília, começa a participar de interesses do setor, e aqui hoje estamos fazendo bastante disso. E o observatório como um ator tecnológico. Eu tive a oportunidade, conheci e me surpreendi com a capacidade de vocês de cruzar informações, de aporte, de ser um big data center e de disponibilizar isso para usuários, para a sociedade com tanta transparência. Então, as ações que a gente está fazendo é trazer, incorporando também. Recentemente foram assinados aí acordos, memorandos de entendimento bastante sólidos com a Global Fishing Watch. É uma plataforma mundial onde toda não, mas uma parte importante das frotas de vários países estão plotadas, transparentes, disponíveis, acessíveis a qualquer pessoa. Vê ali um ponto de uma embarcação, clica e vai a detalhes de embarcação, claro que esses detalhes obedecendo um nível hierárquico de sistema, de controle. Mas a nossa primeira objetivo aqui na Secretaria é trazer justamente transparência para o setor, é transferir para a sociedade importantes informações, e essas informações, sem dúvida alguma, passam pela rastreabilidade. Saber a origem, ao licenciamento, o período, se está tudo obedecendo às regras, os protocolos devidos de legalidade, de regularidade e de registro, né? A famosa luta contra o IUU. A gente tem que transformar e envolver políticas públicas que tragam a produção pesqueira nacional para o nível da legalidade, do registro e da regularidade. Essa é a nossa função, essa a atribuição da Secretaria, é o meu papel aqui, que eu estou me dedicando com o máximo esforço, contando sempre com esse tipo de fórum, com o fórum participativo, com o fórum de envolvimento de stakeholders, de atores dessa cadeia de produção. Obrigado, Carlos, muito obrigado. Leila, quem é que, na sua opinião, será o próximo orador? Eu estou curiosíssimo por saber mais novidades sobre como estão as coisas aí no Ceará. Ok, Cadu, muito obrigada pela sua fala, né, sempre contribuindo e trazendo novas informações. Eu gostaria de convidar à fala agora o empresário e proprietário da Dentumar Pescados, Francisco Osinar Costa, que atua como diretor do Sindicato das Indústrias de Frio e Pescado no estado do Ceará, Sindifrio, e também representando o Coletivo Nacional da Pesca e Aquicultura, CONEP. Osinar, eu gostaria de também introduzir a sua fala com uma pergunta. De que forma você acredita que esse projeto de rastreabilidade do atum, Rastum, irá apoiar o setor aqui no estado?
Sr. Osinar, tem o microfone desligado. Boa tarde a todos. Leila, desde o início que me foi apresentado esse projeto Rastum, você detalhou muito bem para mim, eu passei ainda umas 3 vezes, nós detalhamos isso aí, começamos a fazer isso com muita vontade que isso desse certo, já junto com o pessoal da universidade, junto com o pessoal do Labomar, da UES, tá certo? E começamos a convidar as empresas, apresentar para as empresas esse projeto, tá certo? Conseguimos 10 empresas para fazer entrar de cara nesse projeto, tá certo? As empresas que estão atualmente dentro do projeto é a IPESC, a Netomar, a Mirai, a Compex, a M Loyola, FS Rocha, Robson Cruzoé, uma empresa espanhola, internacional, que nós trouxemos para dentro do projeto, a Icapel, a Caix e a Selme com Pescal, tá certo? Isso foi, na minha opinião, um divisor de águas entre o passado e o presente. Nós, aqui com essas empresas, nós vamos fazer um treinamento específico para 40 embarcações, tá certo? Dando a oportunidade para esses trabalhadores, principalmente do pessoal do atum, que a maioria vão ser de atum, embora alguns sejam de peixes vermelhos, a ter a bordo equipamentos que possam diariamente passar informações para o proprietário da empresa, para a empresa que ele vende o produto, tá certo? De como está a pescaria, o que é que ele produziu, o que é que ele produziu, o que é que ele já tem a bordo, a temperatura do produto, tá certo? Isso é uma coisa para nós, é uma coisa, a meu ver, uma coisa muito, muito boa, fantástica isso aqui. É um projeto que eu acredito demais nele, acredito demais, e a minha opinião, isso vai mudar e vai dar valor agregado ao atum aqui do Ceará. Nós vamos vender atum com valor agregado melhor. Então, a gente alargar esse projeto, alargar que no lugar de 40 embarcações, chegue a inúmeras embarcações, vá para várias outras empresas, não se fique em 10, ou se multiplique esse projeto, tá certo? Esse projeto, Leila, eu acho que eu ainda não tinha visto nada assim tão bem assim, fomentado. Tanto é que ele tirou o primeiro lugar no meio de inúmeros projetos apresentados à ABDI, o Instituto Brasileiro, a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Então, assim, eu acredito demais nele, acredito que isso aí vai dar um forte incremento na pesca de atum do Ceará e de peixes vermelhos, e que a gente vai poder, tá certo? Olhar para o europeu, olhar para outras pessoas e ver assim, olha, nós temos hoje em dia rastreabilidade, nós temos compromisso de apresentar o nosso produto para o mundo dentro de toda uma cadeia de rastreabilidade, sustentabilidade, e estamos querendo participar do mercado internacional de igual para igual com todo mundo. Então, esse é o futuro para nós. Então, assim, se a gente, às vezes, aí eu penso assim, quem planta, às vezes, não colhe. Se nós plantarmos isso aí tudinho e eu não puder colher, mas as futuras gerações puderem colher, eu já estou morto de feliz aqui. Tá certo, Miguel? Muito obrigado, Sr. Osinar. É sempre um gosto estar consigo aqui, e quando voltar a Lisboa temos aí um compromisso que ainda não conseguimos concluir, temos que fazer umas visitas aí a uns bons museus e
outras situações culturais muito interessantes, mas dizer e saudar e agradecer, sei que falou com Dona Elisa, para ela também cá estar, um grande abraço para ela, e pelo que disse e pela forma como colocou o que disse, dizendo que é um divisor de águas, isso é forte, isso leva-me aqui a fazer uma pergunta ao Manel Tarré, agora já na qualidade, ele tem assento num fórum muito exclusivo no que diz respeito à grande pesca mundial, se este é o caminho também para um dia termos empresas do Ceará, obviamente as internacionais que já estão no Ceará já têm esse tipo de gabarito, as empresas de origem do Ceará, nesse tal clube restrito da grande pesca sustentável mundial. Bom, o Ground Fish Forum, que é como se chama esse conjunto de empresas, esse ponto de encontro, essa conferência mundial, todos os anos vai acontecendo em diferentes partes do mundo. Estão presentes por convite cerca de, não chega a 300 empresários, portanto, representarão cerca de 250 empresas. É muito exclusivo e aí, como o Miguel sabe tão bem como eu, toda a pesca que está envolvida e que é avaliada é tudo certificado, é pesca toda certificada. Portanto, a MSC é uma obrigação. Ouvido a última vez que estive presente há 2 anos, quando passado não aconteceu o Ground Fish Forum, a MSC fez uma ótima apresentação, que é um garante que os recursos selvagens nos oceanos estão estáveis, podemos contar com eles para as futuras gerações e os países cada vez têm mais atenção nas suas águas e naquilo que se retira delas sem fazer perigar o futuro. Portanto, esta é a base. Não me parece que haja governos nos próximos anos capazes de ignorar esta realidade. Portanto, torna-se cada vez mais necessário os países avaliarem os seus recursos, darem cotas certificadas por organismos internacionais que têm que ser, com credibilidade, e depois as pescas têm que ser feitas dentro dessas cotas. Portanto, é aquilo que nós temos assistido. Dar-vos conta também, nos últimos números que me chegaram, o 2020 foi o ano em que se inverteu o consumo de peixe de aquicultura versus peixe selvagem. Pela primeira vez, consumiu-se mais peixe de aquicultura do que peixe selvagem. Existem um consumo, se a memória não me traiçoa, à volta de 163 milhões de toneladas de peixe no mundo, das quais 90, cerca de umas 85 mil, 88 mil neste momento, são 88 a 90 mil são de aquicultura e as restantes são selvagens. Portanto, esta é a realidade que se vai passando no mundo, cada vez a aquicultura vai pontuando mais, sobretudo nos países de orientais, aqui na Europa não é ainda uma realidade, mas no Oriente é, sobretudo na China a China será sem dúvida um dos países que mais pontua, mas toda aquela zona das Filipinas e... Você quer falar direitinho? De todos esses países pontua bastante. Elzina ainda tem o microfone ligado agora, se esses países do Oriente representam cerca de 75% do que se produz da aquicultura em todo o mundo. Portanto, é essa a realidade. Muito obrigado, Manel, muito obrigado. Eu pedi à Leila para continuar com a sua moderação. Perfeito, Miguel. Grata aí pela colaboração, Manuel. Vamos dar sequência, convidando agora o empresário Roberto Gradivol, bacharelado em Direito, proprietário da empresa Caix Pescados, presidente da Câmara Setorial de Economia do Mar e Águas Continentais da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, ADESE, e atual líder do programa Masterplan para o setor de Economia do Mar da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC. Visto aí o que o Manuel já explanou a respeito da rastreabilidade, da importância da sustentabilidade para a pesca, eu gostaria que o Roberto, ele também falasse um pouco de como ele vê a questão da sustentabilidade, pensando na rastreabilidade com foco em sustentabilidade. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui participando desse painel, traz alegria em poder estar colaborando, né, com o desenvolvimento
setor pesqueiro, do nosso estado, do nosso país, de todos. Né? Hoje se tornou uma necessidade mundial, dentro do sistema de ordenamento pesqueiro, termos uma perspectiva em que as empresas possam, através de um selo de qualidade, mostrar equilíbrio entre produção e sustentabilidade. Dessa forma, teremos a produção sustentável de pescados sem extrapolar a capacidade dos nossos estoques marinhos, com a finalidade de um consumo sustentável a curto, médio e longo prazo. Com isso, além de estarmos preservando todo o ambiente marinho, estaremos preservando a nossa atividade, milhares de empregos e, como consequência, asseguraremos aos nossos consumidores produtos com garantia de qualidade, sustentabilidade, além do fato de que, futuramente, o Rastum será uma ferramenta importante de apoio à gestão pesqueira em nosso estado. E o mais importante, nossos produtos poderão ser produzidos e consumidos pelas nossas futuras gerações. Então, realmente é o que pensamos, né? Achamos a importância do Rastum de fundamental para o desenvolvimento do setor pesqueiro, né? Em especial o atum e os peixes vermelhos, né? No nosso estado. Né? Então, eu acho que isso aí é o que vai garantir, dentro de um conjunto de ações, o que a gente possa ter esse pescado para todo sempre. Eu diria que seria basicamente isso, né? Então... Muito obrigado, Roberto, e é sempre um gosto tê-lo aqui nos nossos painéis, acima de tudo pela experiência e sabedoria com que coloca os assuntos. Eu estou certo que existe agora, neste momento no Ceará, uma geração de empresários ligados ao alimento marinho, muito bem coordenada, muito bem alinhada, e pronto, também se vê o facto do CADU também ter aquela liderança, tudo se alinha no sentido de que o Brasil cresça no sentido da sustentabilidade. Leila, por favor. Muito obrigada, Roberto, obrigada aí pela fala, pela belíssima explanação. Agora eu gostaria de convidar o nosso economista, Guilherme Muchali de Araújo, graduado pela Universidade Federal do Ceará, com especialização em gestão da inovação, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e pela Universidade Ben Gurion. Atualmente ele gerencia o Observatório da Indústria, iniciativa do Sistema FIEC, que engloba os projetos de inteligência competitiva e prospecção de futuro para o desenvolvimento da competitividade industrial do Ceará. Eu gostaria que o Guilherme lhe apresentasse um pouco das iniciativas linkadas, né, do Observatório, linkadas ao setor de economia do mar. Bom, olá, prazer falar um pouquinho do trabalho que tanto o Observatório quanto a FIEC vem desempenhando aqui no Ceará, né, e que hoje a gente já consegue colher frutos para garantir, né, inovação e sustentabilidade para os alimentos do mar. Tá? O Observatório da Indústria, de maneira geral, ele nasceu, né, com o intuito de acompanhar as transformações no mundo e garantir o reposicionamento competitivo tanto da economia cearense como do próprio sistema FIEC, né? Então ele foi idealizado em 2015 pelo atual diretor de inovação e tecnologia da FIEC, Sampaio Filho. Desde lá a gente vem atuando muito forte para conseguir transformar a realidade não só da economia do mar, né, mas de diversos outros clusters e setores. Eu acho que a fala do Manuel Tarré acaba sendo inspiradora para a gente, porque um dos pontos principais da atuação do observatório se dá exatamente em munir a sociedade civil e o setor produtivo de informações para garantir continuidade de políticas públicas, e, de fato, a pesca e a aquicultura no Brasil, elas hoje, né, a gente está, de fato, tão atrás de boas práticas que são colocadas na União Europeia exatamente pela falta de continuidade dessas políticas, pela desestruturação, mudança do ministério, enfim, por isso a gente fica muito feliz com a própria presença do CADU lá em Brasília para
atuar no fortalecimento do setor. O observatório, a gente basicamente tem duas linhas de atuação, né? A primeira é a prospecção de futuro, onde exatamente para garantir essa continuidade de políticas públicas, a gente basicamente constrói estratégias de desenvolvimento de longo prazo através da construção coletiva, né, trazendo a sociedade para o centro, garantindo que o setor produtivo sente junto do governo, sente com a nossa academia local e consigamos juntos construir uma visão de futuro consensual, né, que a sociedade cearense possa vislumbrar como importante para o próprio futuro e o desenvolvimento do Estado, então, fortalecer governanças setoriais e temáticas para garantir a continuidade dessas ações, um portfólio, né, de ações relevantes e, óbvio, né, garantir que isso se transforme em qualidade de vida para os nossos cearenses, em desenvolvimento sustentável para o nosso Estado. E, além disso, atuamos, né, com o foco em inteligência competitiva, né, com Big Data, Analytics, inteligência artificial, que, uma vez que hoje a informação, ela, de fato, ocupa um papel cada vez mais relevante para a tomada de decisão e, de fato, o valor da informação é cada vez maior, né. E, para isso, obviamente, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, de alto nível acadêmico, né, desde engenheiros de pesca, como é o caso da Leila, economistas, estatísticos, psicólogos, cientistas da computação, publicitários, enfim, tudo isso para garantir uma visão holística, né, e, além da economia do mar, trabalhamos outros 13 setores e áreas, que foram, dentro de um trabalho aí de construção coletiva, eleitos como setores estratégicos para o desenvolvimento de longo prazo do nosso Estado. São muitas vezes setores que têm, né, quando a gente fala de economia do mar, com certeza tem uma relação muito forte, né, e quando a gente analisa o próprio hipercluster, né, eles estão lá dentro, como é o caso do turismo, né, mas obviamente a gente não trabalha só o turismo de mar e praia, né, como é chamado aqui no Ceará, mas também o turismo ecológico, o turismo cultural em áreas também do interior do estado. Trabalhamos a próprio segmento de energia, biotecnologia, enfim, diversas áreas que, ao visualizar esse trabalho, né, em uma matriz, a gente consegue também fazer com que a nossa atuação para a economia do mar ganhe força, né? Sempre mapeando as tendências tecnológicas que, em um horizonte de 10, 20 anos, vão transformar a nossa sociedade, transformar o jeito de fazer negócios nas indústrias, e o próprio Rastum nasceu exatamente dessa visualização da importância da rastreabilidade, da temática da sustentabilidade para os alimentos do mar, né? Trabalhamos o nosso roadmap de desenvolvimento da economia do mar pensando num horizonte de 10 anos, e foi aí onde, no nosso portfólio de projetos de alto impacto do Master Plan de Economia do Mar, surgiu o Rastum, assim como surgiram vários outros projetos, né, em que a gente coloca, de fato, em prática o nosso lema, que o Sampaio muito bem falou em outro painel, né, que é conhecer para cooperar e cooperar para desenvolver. Então, são projetos multi-institucionais, a exemplo do Atlas Eólico e Solar do Ceará, onde a gente mapeou, por exemplo, todo o potencial de geração de energia eólica offshore do Ceará, e que a gente hoje geram externalidades extremamente positivas para a própria implementação do hub de hidrogênio verde no estado, né, com investimentos aí de diversas multinacionais, também propiciam para o hipercluster da economia do mar essa visão holística, assim como trabalhamos o próprio planejamento e a expansão da nossa zona alfandegada de exportações, né, nossa ZPE, que tem como acionista o Porto de Roterdã. Enfim, temos esse trabalho que é extremamente, é um trabalho de fato de interligar, de garantir uma ação multi-institucional e de garantir coesão num objetivo futuro, né, que todo mundo de fato trabalhe junto, que acho que um dos outros trabalhos que a gente faz e que também trazem um ganho interessante para isso é exatamente o nosso hub de vitrines tecnológicas, né, que é um exemplo interessante, uma vez que a gente mapeia toda a demanda por tecnologia e inovação da nossa indústria, a gente interligar com a oferta, que também está, oferta por inovação, oferta por tecnologia, que também está
no nosso banco de dados, a exemplo do próprio, né, Rashtum, que é um trabalho feito aí unindo o governo, o setor produtivo, o governo representado pela própria Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o setor produtivo representado pela FIEC e o Sindifrios, e a nossa academia local, garantindo que o conhecimento que é desenvolvido lá se transforme em melhoria de renda para os pescadores e, obviamente, mais competitividade para a nossa indústria, né? Então, esse trabalho, ele só é possível, né, pela própria estruturação da governança que não existia no Estado, né, a Câmara Setorial da Economia do Mar, que foi criada. Hoje já estamos, inclusive, prospectando os perfis profissionais de futuro que vão ser demandados, né, pela economia do mar para os próximos 20 anos. Já temos 23 perfis profissionais mapeados, né, que devem ser lançados aí nos próximos meses. Um trabalho forte de interação de academia e empresas, e também de digitalização de processos, né, automação de processos que hoje, graças a esse trabalho, também junto aos próprios empresários do Sindifrios, garantiu que a DAGRE, né, um braço do governo estadual, tivesse essa digitalização de processos, garantindo um ambiente de negócios mais moderno para as empresas do setor. Né, ficamos muito orgulhosos com o apoio da BDI nesse projeto, pelo primeiro lugar que o Rashtum conquistou entre projetos das principais instituições nacionais, e hoje, né, também, para complementar minha fala, já estamos em um processo aí de finalização do nosso dashboard, congregando diversas informações da economia do mar, né, para quem não conhece a realidade cearense, né, nós somos um estado que temos 4% da população brasileira, mas apenas 2% do PIB, né, ficamos localizados aí na periferia econômica do país, mas, por outro lado, temos diversos pontos positivos, né, o próprio secretário Maia Júnior aqui falou de alguns deles, e enxergamos a economia do mar como um vetor de desenvolvimento para esse estado, né, então, temos aqui mais de 20% das exportações de alimentos do mar, né, o Ceará é exatamente o responsável, né, por isso. Também estamos sempre entre os 3 primeiros produtores de aquicultura do estado, ou do Brasil, perdão, o que mostram exatamente essa relevância do empresariado local em relação à produção de alimentos do mar. Inclusive em termos de roadmap de desenvolvimento desses projetos que envolvem a transformação digital, acho que faz todo sentido a gente, em breve, já ampliar também para a aquicultura marinha ou de água salobra, que de fato o Ceará apresenta esse forte potencial, né? Nós já chegamos em termos de valor de produção, produzir mais de 700 milhões de reais apenas, né, na aquicultura. Hoje a produção do estado está abaixo disso, né, circunda em aproximadamente 400 milhões, por uma questão, né, da doença da mancha branca, que pode ser resolvida exatamente com questões ligadas a sensoriamento, a garantia e controle da própria temperatura, né? Então a gente visualiza como um ponto relevante. Enfim, para finalizar minha fala, só agradecer e nos colocar à disposição para ampliar as parcerias internacionais e também aprender muito com que o mundo vem trabalhando nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme, e muitos parabéns pela forma como gerencia aí o Observatório da Indústria e toda a equipa que tem. Leila, passaria a palavra para si. Grata pela fala, Miguel, e grata pela fala também, a rica explanação do Guilherme, né, sempre com muitos números aí para o setor e tangibilizando a nossa fala, né, a nossa atuação. E agora eu gostaria de convidar a professora Maria Osileia Bezerra Menezes, né, a mesma possui graduação em Geologia pela Universidade de Fortaleza
especialização em oceanologia pela Universidade de Barcelona, doutorado no programa de doutorado em Ciências do Mar pela Universidade de Barcelona e pós-doutorado pela Universidade de Roma, atualmente a diretora do Instituto de Ciências do Mar, Labomar, da Universidade Federal do Ceará, lecionando nos cursos de graduação em Oceanografia, Ciências Ambientais e no programa de pós-graduação de Ciências Marinhas Tropicais. Professora, nós gostaríamos de saber um pouquinho sobre a atuação do Labomar, né, o interesse do Labomar em participar do projeto Rastum e também a importância que você vislumbra desse projeto para a pesquisa científica. Boa tarde a todos e a todas, né, agradecemos o convite ao Miguel e pela participação nesse evento, na organização, por esse importante evento aí na economia do mar. Cumprimentamos as mulheres do projeto, em nome da Leila, né, do projeto e do evento, e cumprimentamos também os colegas de universidade, em nome do professor Samuel, cumprimentamos os empresários, em nome do senhor Osinar, e em nome da dona Elisa e do nosso presidente da Câmara, Roberto Gradivol, e cumprimentamos o governo federal do Brasil em nome do CADU. Né? A pergunta é muito oportuna, Leila, porque o Labomar teve interesse em compor essa rede, né, do Rastum, primeiramente, né, devido à importância do atum, que é evidente a importância do atum como alimento e, portanto, como um recurso natural explorado, né, ao longo do tempo, com grande impacto na economia, né, e com grande impacto social, cultural e ambiental. Hoje, a indústria pesqueira do Ceará, ela necessita de maturidade digital. Então, com automação, inteligência artificial e a rede Rastum, ela vem colaborar com essa transformação digital do setor produtivo da pesca do atum no estado do Ceará. E atende aos princípios norteadores de sustentabilidade, empreendedorismo, inovação, inclusão digital, inclusive inclusão digital dos pescadores, não só das indústrias, né? E fortalece o elo da academia com o setor produtivo e a sociedade, né? O interesse da Universidade Federal do Ceará veio através do Labomar, veio através do Centro de Tecnologia, do Laboratório de Sistemas de Computação, né? Que viemos a compor essa rede, essa proposta, né? E essa proposta, quando a Leila nos apresentou, ela nos trouxe logo o entusiasmo. A Leila nos trouxe o desafio, a FIEC nos trouxe o desafio e nos trouxe logo um entusiasmo. Um entusiasmo por quê? Pela possibilidade de pesquisar a pesca do atum no Oceano Atlântico, suas interações oceanográficas, as suas implicações socioeconômicas, né, e o uso de tecnologias associado, né, a essa pesca do atum. E que podiam, né, isso tudo foi possibilitado através da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. A ABDI nos deu essa oportunidade, através do edital de transformação digital das empresas, né, dessa oportunidade de formarmos essa rede que é conduzida pela FIEC, que é conduzida pelo Observatório, e do qual fazem parte a Universidade Estadual do Ceará, o Sindifrio, com os empresários, e a UFC, né, a Universidade Federal do Ceará. E por que é interessante para a gente trabalhar em rede, né? Porque trabalhar em rede possibilita explorar diversidade de competências complementares, né? Então, isso só engrandece ao projeto, complementares entre universidades, complementares com a troca de ideias entre o setor empresarial e a sociedade, né? Então, a rede Rastum, né, nos deu essa oportunidade de interagir, né? Gostaria de comentar que o Samuel perguntou qual era a idade do Labomar. O Labomar faz 60 anos, né? Esse ano ele tem 60 anos, e curioso, desde a sua fundação, em 1960, ela foi criada pelo reitor
professor Antônio Martins Filho. E quando ele criou o Labomar, ele criou o Labomar com possibilidade, né, de melhorar a dimensão que naquela época era incipiente da indústria de pesca no Ceará. Então, o Labomar foi criado com um desses objetivos, era esse, apoiar a indústria de pesca do Ceará. E já se passaram 60 anos, de 1960 a 2021, onde estamos, e a pesca cresceu, o setor produtivo se organizou, está mais pujante, né? A economia do mar melhorou. Então, tivemos um grande avanço de lá para cá. E nessa época também, curioso, o nosso fundador, o fundador do Labomar, o professor Melquides Pinto Paiva, ele disse que nessa época tinha como objetivo, além de apoiar as indústrias de pesca do Ceará, e para isso era necessário investigar a biologia das espécies de valor comercial, a fim de orientar cientificamente essa exploração comercial, de modo a permitir uma produção pesqueira, tirando o seu máximo proveito, com o menor esforço possível e sem prejuízo da taxa de renovação do estoque, né? Eis aí um objetivo inicial e que ainda hoje perdura com esta implementação do uso, inclusive, das tecnologias. E, é claro, né, não podemos esquecer que dentro de tudo isso, né, como inclusive disse o próprio professor Melquides, teríamos que cultivar o saber, né, cultivar o saber em sua intrínseca universalidade. E aí entra também a questão da tecnologia. E é isso que hoje nós fazemos na UFC, no Labomar, no DETI, no Laboratório de Sistema de Computação, nesse ambiente de oportunidades que reúne pessoas, né, com um amplo espectro de especialidades, que são inovadores, idealistas, que combinam a imaginação com a paixão pela tecnologia, né? Essa mistura, né, produz a ciência poética. E é nesse ambiente, dessa zona de intercâmbio de professores, né, tão diferentes, de industriais, da sociedade, dos pescadores, né, é que encontramos uma linguagem comum para a troca de ideias, de informações e de soluções para a sociedade, de soluções para a indústria da pesca. É nesse ambiente de avanço e de revolução digital, né, que muitas vezes permitimos colocar os nossos alunos na fronteira do conhecimento, com esse tipo de projeto, como o Rastum, ele nos traz para a fronteira do conhecimento, né, e a UFC, assim como a UES também, vive esse ambiente de profusão de ideias, e a própria FIEC, que também constrói conhecimentos, né, é onde nos maravilhamos, né, com a arte, com a ciência, com a tecnologia, e é onde resolvemos problemas práticos, né? E problemas práticos são resolvidos nesse ambiente, né, da fronteira do conhecimento. E o projeto Rastum, ele nasce assim, né? Então, assim, como objetivo, como é que eu posso dizer que o Labomar pode contribuir, ou como é que acreditamos que possamos contribuir com a pesquisa científica, né? É nesse universo, né? E a nossa pró-reitoria de pesquisa, através do professor Rodrigo Rego, que também faz parte do projeto, ele destaca que nesse projeto, ele é um projeto que ocorre com parcerias, né, com a FIEC, Sindifrios, o UES, e a sociedade, os pescadores, e a partir de uma estratégia mais ampla da UFC, estratégia de estreitar laços, né, com os vários segmentos da sociedade, para além do segmento acadêmico e científico, que notadamente já é forte. A relação entre o UFC e o UES já é forte. Então, nós estamos estreitando laços com o setor empresarial e a sociedade. O projeto Rastum prevê atividades de cooperação em pesquisa, em inovação, e, como resultado, se trará uma agregação de valor enorme para as empresas, os pesquisadores e a formação dos nossos alunos envolvidos. Especificamente, no projeto Rastum,
a UFC ela participa em 3 programas, no programa de desenvolvimento tecnológico, no programa de ictiofauna marinha e no programa de hidrografia, que verifica os efeitos das condições oceanográficas sobre a variação espacial e temporal dos atuns no Atlântico Equatorial. No programa de desenvolvimento tecnológico, ele é coordenado pelo professor Jarbas Silveira e também participa o doutor Fábio Cisne Ribeiro, né? E nesse tocante, a participação deles, a contribuição desse grupo de pesquisa será na construção de uma ferramenta computacional que possibilitará catalogar dados importantes do rastreio da pesca do atum. Esses dados servirão de base para que as empresas da área do pescado possam tomar decisões inteligentes sobre a qualidade do pescado, possibilitando melhorias futuras das áreas de pesca, logística de transporte e armazenamento, né? Então, a contribuição será na pesquisa sobre essas técnicas de rastreamento remoto e suas aplicações na pesca e na oceanografia, né? Estudar esses princípios básicos, né, da aplicação do rastreamento remoto da pesca de forma direta e indireta, né? O escopo dessa pesquisa, ele consiste no desenvolvimento de softwares, levando-se em consideração os tipos de sensores utilizados na obtenção de dados e informações de interesse nas áreas, informações que são importantes para a indústria pesqueira. Então, é isso que esse programa, ele se dedica. O programa de ictiofauna Muito marinha... obrigado, senhora professora. É uma alegria ouvi-la. A sua paixão é entusiasmante. Eu até entrei assim agradecendo a sua participação, porque ele tem tantos pontos de interesse, principalmente no que respeita, e eu acho que a sua fala, em certa medida, é toda esta do InfoSummit. Nós estamos aqui para juntar pontos de cooperação, precisamente entre a academia, a quem a senhora professora tão bem representa, e aproveito para saudar o Labomar, onde tive o privilégio de estar e visitar, e dar os parabéns pela presidência e liderança que tem nessa instituição, porque ela de facto tem feito a diferença, e eu não sabia que já tinha 60 anos de idade, e portanto o arquiteto que concebeu o Labomar e todos os centros de investigação ligados às questões marítimas do Brasil foram sábios que nós temos que respeitar. Nós vamos ter um painel já de seguida, onde vamos ter o presidente do IOC, razão pela qual eu vá lá, peço para vocês acompanharem também o próximo painel, e também para encerrarmos bem este painel, eu gostaria de pedir ao Manel uma fala de um minutinho, se puder ser, e ao Osiná para rematar, e se quiser pode repetir a sua fala, que estamos aqui para trabalhar para as próximas gerações, porque de facto é isso que nós temos a maior responsabilidade, que é deixar um mundo melhor do que o recebemos. Aproveito para agradecer muito à Leila esta moderação e agradecer ao professor Samuel, também explicou em detalhe o Rastum, agradecer à professora Maria Auxília a paixão, os detalhes científicos, técnicos, o contributo que deu, mas acima de tudo a paixão com que o faz e que é contagiante verdadeiramente. Ao Cadu, a sua presença sempre assídua nestes temas, e vamos ter que organizar mais um outro painel com mais tempo para termos ainda mais contribuições de altíssima qualidade, como as que tivemos aqui, ao Guilherme, ao Roberto Gradoval, e agora pedi então uma primeira palavra ao Manel de encerramento. Começamos por ter uma palavra do Manel na perspectiva do seu negócio, que gera e bem. Passamos para uma perspectiva mais alargada da indústria a que pertence, no caso, mais uma visão internacional, e agora uma evolução natural na carreira do Manel, que tem agora responsabilidades transversais na economia do mar, sendo o presidente do Conselho Estratégico, vá lá, da Confederação das Indústrias de Portugal, para a economia do mar, uma nota abrangente sobre a importância da economia do mar e em que medida podemos fazer, vá lá, de braço dado com os nossos irmãos do Brasil.
Bom, Miguel, para já conte sempre comigo, ou contem sempre comigo para o que desejarem. Quando for oportuno, depois estarei sempre disponível a dar o meu contributo. Penso que Portugal e o Brasil têm muito para fazer juntos. Nós temos este posicionamento geográfico na Europa, que em algumas coisas tem passos mais adiantados, porque fazemos parte da comunidade europeia, somos obrigados a seguir determinado tipo de normas, que se não tivéssemos na comunidade europeia não o faríamos, mas essa partilha e este de estar um passo eventualmente à frente em algumas coisas, dá com a possibilidade de partilhar a experiência que temos e ajudarmos sempre de bom grado, partilhando aquilo que nos vai levando o nosso dia-a-dia, os desafios que temos e a forma de bem fazer. O que se passa hoje na minha indústria é alguma falta de escassez, alguma falta de produto, proveniente de haver tripulações que foram contaminadas pelo Covid, porque os barcos não saíram. Portanto, temos isso em mercados internacionais, como por exemplo a Índia, que é um dos pontos críticos neste momento, mas passa-se pelos 5 continentes. Esse é um dos problemas que atravessamos, é a falta de matéria-prima. Os preços, de uma forma geral, estão a subir, desde o transporte aos combustíveis e algumas matérias-primas vão subindo e, portanto, vai-se refletindo no preço do consumidor. Por outro lado, também, na ordem do dia e relacionado com o mar, um tema de preocupação são os plásticos. É um dos assuntos que tem vindo a ser abordado com alguma ponderação, mas o que é facto é que nós temos que ter o maior cuidado com aquilo que deitamos para o mar. Existem neste momento em fabricação alguns navios de grande dimensão para recolha dos milhões de toneladas de plástico que estão no mar, mas não só esse plástico que é possível recolher, como os microplásticos que vão ficando a flutuar durante décadas no mar e que alguns deles irão parar dentro dos organismos dos peixes, dentro da alimentação, fará parte daquilo que os peixes ingerem e que, por aquilo que eu sei, uma boa parte desse produto ficará só à ordem no estômago e, portanto, não passará, não contaminará a carne. Mas não. Por favor? Vem algum microfone aberto. Portanto, essa é uma das preocupações que vamos tendo e que é que nas próximas, não é décadas, porque isso é muito longe, obriga-nos, de certa forma, a termos muito cuidado daquilo que vamos fazer para o mar. Muito obrigado, Manel, muito obrigado. Sr. Osinar, uma palavrinha só de encerramento. Sr. Osinar. Penso que está com problemas de som. Sr. Osinar, está-me ouvindo? Estou ouvindo, Miguel. Então só gostaria que nos desse a honra de encerrar este painel. Bom, Miguel, achei muito interessante isso tudinho. Fico muito orgulhoso de participar disso. Nós estamos trabalhando muito aqui para melhorar as coisas, tá certo? Estivemos aí em Portugal em janeiro do ano passado. Estivemos com você, estivemos lá na empresa do seu Manuel. Infelizmente, tivemos em outras empresas também em Portugal. O Brasil hoje é um forte importador e consumidor de bacalhau, mas, como o seu Manuel falou, hoje nós estamos com uma demanda baixa de matéria-prima no mundo, tá? E isso aí impactou também Portugal. E impactou muito os preços, impactou muita coisa. Mas, se Deus quiser, isso vai ser resolvido. Nós vamos voltar a importar forte de Portugal toda a cadeia, além do bacalhau, de outras coisas. E também vamos, brevemente, mandar para Portugal muitos produtos agregados de atum, tá certo? De lagosta viva, lagosta cozida, lagosta viva, e outros produtos que o seu Manuel poderá vir aqui no Ceará, como o secretário Maia Júnior convidou também, até com outras pessoas, junto com você, Miguel,
e ver as potencialidades que a gente tem aqui, o que nós estamos tentando desenvolver. Lá naquele cais que você teve comigo, Miguel, lá está sendo construído hoje uma indústria muito moderna, e que dá orgulho para a gente. Isso aqui, eu assumo um compromisso com você. Eu não sou o proprietário é um empresário aqui grande aqui do Ceará, mas eu assumo um compromisso com você e você vir para a inauguração dessa indústria, que eu acredito que vai ser até o final desse ano. Mas, olha, naquele cais que estava meio semi-abandonado, lá foi feito um projeto, eu vou mandar umas fotos para você, vou pedir o dono para permitir, o proprietário, o Paulo Gonçalves, que é o proprietário, que ele permitir para me mandar umas fotos para você desse projeto. É uma coisa fabulosa a indústria que ele está fazendo lá, com tudo coisa de primeiro mundo, equipamento, tudo de primeiro mundo, tá certo? E eu tenho certeza que a gente junto aí, aprendendo com Portugal, aprendendo com os ensinamentos de vocês, com a tecnologia que vocês já têm, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai avançar muito. E nós não vamos desperdiçar mais uma década, não estaremos mais uma década, nós vamos buscando e equilibrando, e de poucos anos nós estaremos num patamar bem mais elevado, não estaremos uma década atrás de sustentabilidade, rastreabilidade, como nós estamos aqui, vimos aqui o doutor Manuel falar aí que 10 anos atrás você estava nessa condição. Nós vamos, de todas as formas, com muita garra, contando com o pessoal do laboratório, do Observatório da Indústria, contando com a UFC, com o Labomar, com a UES, que é a Universidade Estadual do Ceará, contando com a garra dos empresários, contando com o Beto lá na presidência da Economia do Mar e Águas Continentais, tá certo? Estaremos, de todas as formas, e pegando esse pique que a Leila tem lá dentro da FIEC, com a administração gigante do Dr. Ricardo Cavalcante lá, que tem nos dado um apoio muito grande, muito grande. Eu não passei já por várias administrações da FIEC, mas foi o presidente que não tem queixa nenhuma dos outros, mas que deu realmente um suporte muito grande à nossa pesca. Agradeço demais a ele. O Sampaio Filho tem sido um gigante na condução aí do observatório e dando apoio à pesca do Ceará. Então, agradeço demais a você. Muito obrigado, Sr. Alvinar. Muito obrigado do coração. Convite aceito para perceber melhor esses investimentos. Ainda me recordo bem a visita que fizemos a esse cais, as condições que ele tinha, e agora vamos ver as condições que ele terá. Muito obrigado a todos. Sem mais delongas, eu vou concluir esta sessão e pedir a todos que assistissem, quer ao Sr. Presidente do IOC, que vai estar connosco já no painel seguinte, e ao representante dos Estados Unidos do IOC, e um grande abraço a todos.